Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães para as mamães que estão aqui. Parabéns pelo seu dia. A gente hoje inicia uma série nova de mensagens intitulada A Jornada da Vida. A gente entende que a vida é uma jornada e que, como disse um filósofo aí, essa frase é atribuída a várias pessoas diferentes, eu vou citar então a frase apenas, diz assim: nós não somos seres carnais tendo uma experiência espiritual na terra. Ele diz, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Nós somos criados para existir para sempre. Essa é a crença da Bíblia. Nós temos uma jornada a percorrer nessa vida, e essa jornada, nesta vida terrena, ela deve ser aproveitada ao máximo, como cristãos. E Deus tem um plano eterno para nós. E essa série se propõe a restaurar algumas disciplinas, algumas ferramentas, algumas ideias muito importantes, para a gente poder desenvolver essa jornada da melhor maneira. É conhecido de todos que existem inúmeros materiais no meio cristão sobre disciplinas espirituais. Gente que escreveu conteúdos e resumiu isso em literatura vasta para dizer que existem alguns pontos na vida do cristão, algumas disciplinas que a gente vive, que ajudam muito essa jornada a fazer sentido. Por exemplo, a oração. Qual é o cristão que vive sem oração? Qual é o cristão que vive sem ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia? Outras disciplinas como o jejum, por exemplo, que não é tão comum hoje em dia, e era muito comum no Oriente naquela época, jejuar durante alguns dias, algum dia, para buscar discernimento. Solitude, celebração, louvor, serviço, gratidão, são todas ferramentas e disciplinas e princípios que a gente pode desenvolver na jornada da vida para tornar essa jornada com sentido, para a gente descobrir cada vez mais o que Deus quer de nós e a gente poder amadurecer. Essa é a palavra, amadurecer. Então hoje eu começo essa série que vai chamar Jornada da Vida, e nós vamos ter 8 encontros nessa jornada. E em cada encontro nós vamos falar sobre uma disciplina espiritual, ok? Então hoje, o tema de hoje é examinando o mapa, ou seja, tendo contato com a Bíblia. Ninguém viaja ou ninguém começa uma jornada sem saber de onde veio, para onde vai, ou qual é o rumo, que caminho tomar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da Bíblia nessa caminhada de maturidade. E durante toda essa série, você que vai frequentar essa série com a gente, você que visita a gente, você que assiste a gente pela internet e acompanha os sermões da Nova Semente, você que é membro aqui, se você aproveitar ao máximo esses conteúdos e tomar decisões espirituais a cada semana, você usar esse tempo onde Deus fala com a gente para revisar aquilo que você está vivendo, para revisitar alguns caminhos na sua vida, algumas práticas que você tem como cristão, e você tomar aqui decisões e a tua atitude, ela estiver disposta e disponível para Deus com discernimento para poder tomar decisões nesse lugar, eu tenho certeza que no final desses 2 meses, são 2 meses caminhando juntos, você vai ser uma pessoa bem diferente. Você tomar pequenas decisões, revisitar algumas coisas, tomar compromisso com outras que talvez você já deixou de fazer. Então acho que vai ser uma experiência bem rica nos próximos encontros que a gente vai ter aqui, para que você cresça, para que a gente cresça como igreja. Nosso sonho e a nossa oração, quando decidimos o tema dessa série, era para que você tivesse incentivo, disposição, clareza, informação, para que você saiba revisar aquilo que é importante e tome decisões para crescer como discípulo maduro em Jesus até que Ele volte. Então ficou claro o propósito da série? Você que gosta desses assuntos, seja alguém presente e faça parte desse caminho que a Nova Semente quer seguir agora de revitalizar a nossa disciplina espiritual em algumas áreas muito importantes. Hoje então, falar um pouco da Bíblia nesse caminho. Quero fazer uma introdução falando um pouco sobre maturidade. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, no verso 6, porque esse texto vai guiar a nossa série durante os 8 encontros. É baseado nessa promessa de Deus
que a gente vai caminhar os 8 encontros, sabendo que essa obra é uma obra divina e que a gente sabe que existe uma promessa e a gente faz parte dessa promessa. Então, em Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. Esse texto muito conhecido, eu praticamente cito ele, quase toda fala que eu tenho, eu gosto de lembrar desse texto, porque é assim que eu creio a vida cristã está colocada para nós. Paulo vai dizer o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Amém por isso. A gente já podia falar amém e todo mundo ir para casa. Porque essa palavra já é suficiente para a gente ter fé e saber que se Ele começou uma obra, Ele é fiel e Ele vai completar essa obra. Quem começa a obra? Deus. É a intenção de Deus que a gente cresça. É a intenção de Deus que essa obra seja completa. É a intenção de Deus que essa obra de salvação, e eu vou explicar um pouco mais dessa obra, o que é essa obra, é a intenção dele que isso seja completo na nossa vida. Ele é o maior interessado nisso. E ele convida e vai despertar você durante essa série para que você tome atitudes para encontrar esse propósito. Então eu quero orar contigo para a gente caminhar nos próximos minutos falando sobre essa maturidade e o papel da Bíblia nesse processo na nossa vida como cristãos. Vamos orar. Senhor, nós estamos abertos aqui, Pai, para a transformação que o Senhor quer operar no nosso coração, Senhor. A gente vem te entregar o nosso culto, te agradecer, te louvar. A gente ora e confia no teu ouvido, no teu mover sobre nós. Mas a gente também quer ser instruído pela tua palavra, Pai, provado por ela e transformado por ela. Então, abre o nosso coração, Senhor, através do Espírito Santo, abre o nosso olhar espiritual, a nossa mente, para que nessa série de mensagens, Pai, a cada encontro, a gente vá tomando decisões ao teu lado e que isso transforme a gente, que sejam 2 meses de impacto espiritual para essa igreja, Senhor, e que aquele que levar isso a sério e está aqui com o coração aberto, que essa transformação e essa revitalização comece agora no nosso coração a ouvirmos a tua palavra, Senhor. A gente quer crer que essa obra vai ser completa e a gente pede para que teu Espírito venha sobre nós, nos dando iluminação e desejo de cumprirmos essa tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Bíblia fala muito de maturidade. E você entende maturidade quando você tem que pensar no final dela. Qual é o processo que me leva a ser maduro? O que é alguém maduro? Deixa eu pegar aqui uma aguinha. Obrigado. O que leva a gente a ser maduro? Ou como se parece um discípulo maduro? Se eu tivesse que colocar uma foto no telão do discípulo mais maduro que você já conheceu na vida, quem seria essa pessoa? Você tem um referencial na sua vida de alguém que é seguidor de Jesus e é uma pessoa madura? Você crê que aquela fé é madura? Eu colocaria a foto de Cristo Jesus, porque o objetivo final da história humana e da obra que Deus começa em nós é que nós fôssemos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Eu sempre relembro isso aqui no púlpito, porque eu acho muito importante. Você saber que essa obra não é uma obra só para você ser feliz. Ah, Deus tem uma obra na minha vida, Ele vai completar, ou seja, eu vou ser muito feliz. Não é só isso. Ah, Deus tem uma obra na minha vida e essa obra é que eu seja uma pessoa melhor. Também não é só isso. Tem uma coisa que a Bíblia traz que encaixa todas as perspectivas possíveis. Deus criou você e a mim para nós sermos pessoas semelhantes a Cristo Jesus. A Bíblia diz que houve um predestino, Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem de seu Filho. Esse é o destino original de todo ser humano. Eu demorei muito na minha vida religiosa para aprender isso. Eu achava, por exemplo, que a religião era um jeito de eu conseguir me salvar. Eu achava também que a religião era uma forma de eu manter uma cultura religiosa, estar presente num templo, orar, ler a Bíblia, fazer uma série de atividades para que de alguma maneira eu me salvasse. Depois eu entendi que a salvação é um presente. Eu entendi que a salvação ela foi dada quando eu creio que Jesus é o meu substituto, Ele é o meu Salvador. E aí quando eu transformo isso em vida prática, eu entendo que Ele também é meu Senhor. E quando Ele fala que é meu Senhor, eu tenho uma série de
de atitudes a serem revisitadas no meu coração para saber se o meu Senhor, que é o meu Salvador e o meu Criador, se Ele está disposto a me ajudar nesse processo e se eu estou disposto a fazer parte dessa vontade completa desse meu Senhor. E aí eu entendi que as disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração, não tem a ver com o processo de que eu preciso fazer para ser salvo. Mas quando eu faço, eu chego mais perto desse propósito, eu já sou alguém que está descobrindo mais dessa salvação de Deus, eu aprendo mais de Deus, eu consigo estar mais preparado para viver essa vida. Eu tenho discernimento do céu, quando eu oro, quando eu passo tempo com a palavra. Eu aprendi que tudo isso não é uma obra que traz mérito para mim, mas é algo que expressa uma gratidão. Eu gosto de passar tempo com a Bíblia, eu gosto de falar com Deus, não porque eu estou com medo de me perder, mas porque eu tenho prazer em estar com Ele, porque isso é o começo e a continuação de uma salvação que vai se estender para a eternidade. O que é a salvação? Se não estar com Ele onde Ele estiver. Isso já começa aqui, já começa agora. A salvação vai se desenvolvendo. A Bíblia fala de muita imaturidade. Imaturidade cristã, você vê muita gente religiosa hoje que diz que crê em Deus, mas pouco se vê da maturidade do Evangelho, daquilo que o Evangelho pede para a gente. Por exemplo, você que é cristão há mais de 20 anos ou 30 anos, ou é cristão há 1 ano, ou está começando os primeiros passos de fé aqui na Nova Semente, não importa. Você já ouviu muitas vezes que o cristão perdoa, certo? Porque Jesus diz que o cristão tem que perdoar até os inimigos, e aliás tem que amar os inimigos. A pergunta que fica é assim: quantos cristãos você conhece que realmente, verdadeiramente perdoam? Estou dizendo de gente que lê muito a Bíblia, que ora muito, mas que não consegue perdoar. Essa é uma obra que Deus quer transformar o nosso coração. A gente entende que há um mercado muito grande de religião hoje. Se você liga o seu rádio durante o dia, se você liga a TV, você tem uma porção, um cardápio recheado de religião. E há um crescimento muito grande dos religiosos, principalmente a parte evangélica no Brasil, cresce muito, cresce a cada dia, a cada censo, a cada decênio, existe um crescimento absurdo. Também cresce sem igreja. Os desigrejados também crescem. E são os primeiros que dizem que há muita hipocrisia no meio religioso. Que há muita gente que diz que faz, mas na hora de fazer, não faz. Paulo já tinha lidado com essa questão da imaturidade na época que ele viveu. Ele escreveu para Corinto, e você não precisa abrir, eu vou citar o texto. Veja que ele escreve sobre maturidade. 1 Coríntios 3, 1-3 diz assim: Irmãos, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas eu falei como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu dei leite a vocês e não dei alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês ainda são carnais. O que Paulo está falando aqui é para uma igreja que está em Corinto. Ele está dizendo, vocês já são a igreja, já conhecem a Jesus, mas vocês não estão em condições de se aprofundar ainda. Tem coisa que se eu falar vocês não vão entender, vocês ainda são carnais, vocês ainda vivem uma vida como se não conhecessem a Deus. Vocês têm atitudes de pessoas que é como se fossem praticamente pessoas que jamais ouviram falar do Evangelho, ou do perdão, da misericórdia, do amor, da generosidade. Vocês vivem como se isso não existisse. E Paulo está dizendo, vocês não estão prontos, vocês são crianças. Esse é um problema antigo na igreja. Um outro texto, mais forte ainda de Hebreus, ele diz assim, Hebreus 5, 11-14. Quanto a isso, temos muito que dizer, são coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha o que ele diz, de fato, embora a essa altura, vocês já devessem ser mestres, vocês ainda precisam que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adulto, os quais pelo exercício constante, esse é o termo que ele usa, tornam-se aptos para discernir o bem e o mal. Qual é o detalhe do texto? O adulto se caracteriza, segundo Paulo, por aquele que está apto a discernir o bem e o mal. E como é que ele chega nessa aptidão? Pelo exercício constante. Por isso a palavra é disciplina. Tudo na vida espiritual é um dom, é um presente de Deus. Vê se você concorda comigo. Salvação é dom, sim ou não? Dom é presente. A
Arrependimento é dom de Deus, sim ou não? É dom, é o Espírito Santo que gera em nós isso. Por nós a gente nem se arrependeria. Perdão de pecados é dom. Desejo de buscar a Deus, o querer buscar a Deus, é um dom de Deus, sim ou não? Sim, mas a decisão de aceitar esse desejo e buscar ao Senhor, só você pode tomar. Por isso é exercício constante, por isso é disciplina. Nunca vai ser natural para um ser humano buscar a Deus porque ele deseja. É sempre uma proposta de Deus no teu coração. Venha me buscar, venha me encontrar. Cabe a nós aceitar esses impulsos e atender esse chamado. Quantas vezes você acordou na sua semana paulistana e sabia que tinha que gastar um tempo com Deus, ou fazer pelo menos uma oração, pelo menos uma meditação, pelo menos ouvir alguma coisa de Deus, mas o dia passou e você não conseguiu, e a sensação é assim: será que um dia eu vou conseguir ter tempo com Deus? Já sentiu isso? A semana te engole, a agenda te engole e você não consegue dar prioridade para algumas disciplinas que são fundamentais para o teu crescimento espiritual. A Bíblia vai chamar isso, dessa luta que a gente tem contra a carne, e não é só contra a carne, ela diz. A luta na verdade é contra poderes espirituais. Existe toda uma guerra espiritual acontecendo, para que você não ore, para que você não toque na Bíblia, para que você não cresça, para que você não amadureça. Se você chega para uma criança bem pequenininha, e diz assim: filho, fala alguma coisa. E o filho fala: má, pá, pá. A família que está vendo o filho começar a falar faz o quê? Posta no Facebook. Celebra, vira Instagram. Agora teu filho tem 14 anos, você fala: filho, fala alguma coisa. E o filho fala: má, pá, pá. Meu menino, não está normal. O que eu quero dizer com isso é que na vida cristã o chamado para a maturidade é o chamado de pessoas como eu e você, que fomos chamados para poder crescer à imagem de Jesus. Por isso a Bíblia, e agora eu vou falar da Bíblia como ela faz parte disso, ela é parte fundamental desse crescimento. Eu não sei como é que você se relaciona com a Bíblia. Aliás, eu não sei qual é a parcela de importância que tem a Bíblia na tua vida, na tua semana, no teu dia a dia. Ou a palavra de Deus. Tem muita gente que gosta mais de ouvir a palavra de Deus do que de ler, não é verdade? Nós temos gente que gosta mais de ouvir. Tem gente que gosta mais de assistir um seriado, um sermão, uma palestra. O fato é, nós temos que ter contato com a palavra de Deus, e essa palavra não é só para uma devoção rápida, mas para estudá-la, para permitir que ela transforme a nossa vida. E eu quero dar alguns exemplos para você, de forma prática, de como a gente pode fazer isso. Tem gente que guarda a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, que é um salmo de proteção. Então está lá aberto. E quando muda a página, a pessoa fala: não, tem que ser no 91. Porque o vento bate às vezes e muda. Tem gente que usa a Bíblia como horóscopo do reino. A pessoa abre assim: vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Isso aqui eu falo sempre, isso aqui quem ri é porque já fez. O cara abre assim, vamos ver o que Deus tem. Deus fala na Bíblia, sim ou não? Aliás, é na Bíblia onde Ele fala. Na Bíblia onde Ele fala. Alguém disse assim: na oração você fala, e também ouve, mas na Bíblia Deus grita com você. Ele te apresenta uma estrutura de vida, um relacionamento que Ele tem com as pessoas. Você contempla Jesus, e nós somos transformados pela contemplação das coisas. A filosofia vai dizer isso. Começa a contemplar demais um pensamento, um ídolo, aquilo se torna parte de você. Por isso a contemplação das Escrituras é tão importante, ela dá uma cosmovisão, ela molda a sua estrutura. Tem gente, e eu vou dizer mais alguns exemplos que eu já fiz, tudo que eu falar é quase uma confissão. Eu não só abria a Bíblia assim, ainda abro de vez em quando, porque não há pecado nenhum, de você pedir: Deus, fala comigo hoje. Aliás, vou falar até o que eu tenho feito hoje depois. Mas eu já cheguei a abrir e falar assim: não gostei disso aqui. Aí meio que vou abrir de novo. Aí você sabe que no meio tem salmos, e salmos tem umas coisas legais. Aí você meio que vai no meio aqui, pá. Aí você abriu. Aí eu não gostei de novo. Não gostei. Queria alguma coisa para me dar uma vida, sabe? Você quer uma coisa da vida, compra uma caixinha de promessa. Porque os caras selecionam só os textos mais legais. Agora, se quer estudar a Bíblia, se quer falar com Deus, você tem que estar disposto a ouvir mesmo.
Aí chegou um nível, e eu já fiz muitas vezes, eu falo assim, não, agora eu vou passar o dedo. E onde o dedo cair, aí Deus falou. E se eu te falar que Deus já falou comigo várias vezes assim? Você acredita? Muitas vezes. Passando situações difíceis, querendo discernimento. Eu abri e fiz até uma brincadeira, que hoje talvez eu não fizesse, mas eu falei, vou pôr o dedo, e onde cair meu dedo vai ser. Na Bíblia tem coisas bem estranhas nesse sentido. Jogavam sorte e escolhiam Matias. Se hoje a gente fizer isso para escolher um pastor para a nova semente, quem é que vai acreditar? Vamos jogar sorte, o que cair a gente chama. Fala, não, pastor, não é assim, mas não, tem que ver as coisas, tem que analisar. A gente é assim, a gente vai ficando mais cético. Mas eu creio nisso. Deus fala com a gente, mas usar como amuleto ou como horóscopo não é o propósito da Bíblia. O que a própria Bíblia diz sobre ela? Deixa eu relembrar você, porque se você não relembrar disso, talvez fique só um livro a mais do cristianismo para você. Veja, Hebreus 4,12 fala assim sobre a Bíblia. A palavra de Deus, que esse livro foi inspirado pela palavra de Deus, em alguns momentos ele ditou, em outros momentos ele deu visão, em outros momentos os homens pesquisaram e o Espírito conduziu a pesquisa. Aqui é um processo 100% humano, 100% divino. Quando ele inspirou, a própria Bíblia diz em Hebreus, essa palavra que ressoa quando a gente fala sobre ele, ela é viva. É uma palavra que é eficaz, ou seja, ela produz o seu efeito. Essa palavra, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, essa é a imagem do escritor. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela julga pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é mensagem positiva, do bem, não é autoajuda. Não é eu estou falando de outra categoria. Não é ensinamento, legal, faz isso aqui. Não. A palavra de Deus tem um poder nela, que a própria palavra diz que ela discerne a alma da gente. Quando é palavra de Deus, ela entra no teu coração e você chacoalha. Quantos já não entraram num culto como esse e saíram daqui vivificados, reavivados? Saíram daqui assim, parece que o Espírito ganhou um fôlego novo. Você sai assim, meu Deus, sou amado por Deus, sou perdoado por Deus, tenho um objetivo para viver, tenho que aprender a perdoar, tenho que tomar decisões. A palavra faz isso com você, porque ela produz os seus efeitos, ela é viva, ela penetra a alma, divide as intenções. Isso é que a Bíblia diz sobre essa palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo Timóteo, diz que ela é inspirada por ele. Toda a escritura que existia na época, quando ele fala isso, não existia o Novo Testamento ainda, mas existia toda a escritura, o Torá, os profetas menores, os maiores. Jesus usava a palavra o tempo todo para referir-se. Ele recorria à palavra o tempo todo. Como é que foi que Jesus ganhou a tentação no deserto? Assim diz o Senhor. Ele tinha contato com a palavra, num judeu que foi ensinado pela sua mãe, na sua cultura, cheio da palavra. Timóteo fala assim, toda essa palavra é inspirada por Deus, e ela é útil para algumas coisas, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Olha o propósito, para quê? Para que o homem de Deus seja apto a manifestar e viver preparado para toda boa obra. Para que a palavra existe? Para que Cristo seja formado em cada um de nós. A palavra existe para isso. Esse é o poder dela. Agora, quem mais a Bíblia fala da palavra? Vamos relembrar juntos aqui. Vocês sabem o texto de cor, e se sabem de cor, essa palavra está no coração. E na hora certa o Espírito Santo traz de volta. Alguém já passou por isso? Você precisa de uma palavra, Deus parece que traz assim. Impressionante. Vamos lá, primeira, a palavra de Deus ela é eterna. Seca-se a flor, a erva cai, a folha cai, mas a palavra de Deus permanece para quanto? Para sempre, para sempre. A palavra de Deus tem poder. Ela tem poder, ele cria, ele fala, disse Deus, ele cria. Haja e há. Ele chega para Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. E a morte não resiste a essa palavra. Porque quando Deus fala, esse poder criador que origina tudo, está na palavra de Deus. Quando ele fala, essa palavra tem que gerar o seu efeito. Até a morte responde a essa palavra, ela não resiste. A palavra de Deus desenvolve a nossa fé. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, mais fé você tem. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais de Deus você conhece. E mais fé você tem. Isso é que a Bíblia diz sobre a própria palavra. A palavra de Deus dá discernimento. Isso vocês conhecem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é luz para o meu caminho. É onde eu tomo decisões. Quando eu não estou enxergando mais nada, eu corro para a tua palavra. Porque ela vai me iluminar o meu caminho. Ela é discernimento para mim. A palavra de Deus é refúgio na tentação. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu pudesse não pecar contra ti. Percebe os efeitos? Eu poderia citar vários textos, mas é tudo fundamentado numa palavra. É o que ele diz,
é o que Ele diz, é o que Ele diz. Ele é o meu Senhor. E se Ele diz, eu quero gastar tempo estudando e aprendendo o que Ele me diz. Soa insano para mim viver nessa cultura que a gente vive hoje. Saber que nosso Deus inspirou um livro sagrado para a gente poder estudar os princípios, contemplá-lo, e a gente passar a vida sem abrir esse livro, sem ter esse livro como nossa maior fonte de inspiração. É insano você falar isso para alguém de uma outra religião. Não, meu Deus inspirou um livro, mas eu não leio muito não esse livro. Como é que você faz? Não, alguém me conta o que está lá. Há uma pesquisa que saiu aí no Instituto Barna de pesquisa que 68% das pessoas que têm a Bíblia como regra de fé acreditam que Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. Você acha que está também? Não? Você acha que é um provérbio de Salomão? Parece um provérbio, né? Falar duas coisas práticas para vocês. Como é que eu faço, pastor? O que isso muda na minha vida? Primeira delas. A Bíblia na vida de um discípulo, ela é a base da fé desse discípulo. É da onde ele começa a caminhar, onde ele pisa. Eu não sei como é que você faz na tua Bíblia, na sua casa, eu não sei como é que você vive estudando a palavra e tendo contato com a palavra. Mas eu vou dizer a você, naquele pequeno livrinho que eu indiquei para vocês, chamado 95 Teses sobre Justificação pela Fé, ontem eu estava relendo algumas coisas sobre relacionamento com Deus, e ele fala uma coisa interessantíssima, ele fala assim, só porque você lê a Bíblia, não significa que você tem um relacionamento com Deus. Concorda? Eu conheço muita gente que fez muitas vezes o ano bíblico e continua o mesmo miserável. Não mudou nada. Leu a Bíblia de cabo a rabo 30 vezes, 40 vezes, de capa a capa. Mas não muda, não muda. A palavra não se torna vida. Perguntaram para um pastor uma vez, quanto tempo o senhor passa lendo a Bíblia? Quanto tempo o senhor passa com a palavra? A pessoa queria saber se ele era mais ou menos santo, se ele gastava mais de 1 hora ou menos de 1 hora. E ele, muito sábio, falou assim, a pergunta está errada. A pergunta não é quanto tempo eu passo com a Bíblia, é quanto tempo eu permito que a palavra passe comigo. Quanto tempo eu permito que ela se torne quem eu sou. Quanto tempo eu permito que ela me transforme. Eu posso ler um salmo durante 1 mês. Se aquilo me transformar em alguém semelhante a Jesus, valeu muito mais do que 10 anos bíblicos que não mudaram na minha vida. Então não é o tempo que você gasta, mas é a paixão, a busca que o Espírito Santo derrama em você para que você busque a palavra. E essa palavra tem um efeito em nós. Ela cria em nós esse discernimento. Eu gosto de pensar assim. Eu uso a palavra condição. Ela cria em nós uma condição diferenciada. E sempre que eu dou esse exemplo, eu falei isso recentemente num sermão sobre a Bíblia, é o exemplo de que quem não fuma, quando chega num ambiente que tem cigarro a 10 metros, 100 metros, 20 metros, 40, pode ser até um andar depois, a pessoa sente. Porque o organismo da pessoa não está preparado, ou então está em outro ambiente. Alguém que vive numa casa silenciosa, quando chega num lugar barulhento tem problema. Alguém que é organizado, quando chega em ambiente desorganizado, fica mal, dá quase o toque assim, né? Gente que é muito limpa, chega em casa suja. Sabe o que é isso? A condição em que você vive, o ambiente em que você cria e é criado, gera em você algumas percepções. E quando você vê algo diferente daquilo, você sente que está ruim, está estranho. Para mim, espiritualmente é a mesma coisa. A palavra de Deus cria esse discernimento em nós. A gente consegue olhar para a vida e para as coisas espirituais que acontecem com a gente, e a gente consegue ter discernimento. Pastor, o que eu vou fazer? Pastor, como eu trato com meu filho? Pastor, eu termino esse namoro, eu continuo esse relacionamento? Pastor, eu fecho esse negócio, eu não fecho? Eu aceito essa proposta, eu não aceito? Muitas vezes o pastor está numa casta que parece que a gente recebe algo de Deus diferente de vocês. Não, a palavra já tem iluminação suficiente para você caminhar. Um dos pontos de maturidade, no livro chamado Discípulo Radical, de John Stott, ele fala sobre maturidade, ele fala alguns pontos. Por exemplo, ele fala assim, que o discípulo maduro, ele tem desejo por alimento sólido, ele tem impermeabilidade à ofensa, ele não fica tratando as pessoas do jeito que ela trata, ele sabe lidar com isso, ele tem o fruto do Espírito, ele tem humildade, senso de responsabilidade pela missão, não apenas recebe, mas é um doador, é um abençoador. Essa pessoa está amadurecendo. E ele diz, um dos pontos, essa pessoa tem a consciência totalmente conformada e transformada pela palavra de Deus. Ele só pensa no que a palavra diz. Ele só medita de dia e de noite naquilo que Deus diz, porque ele tem prazer, como Davi falava, Senhor, me dá prazer, tira as escamas dos meus olhos, para eu poder ver a beleza da tua palavra. É ter prazer nisso, é voltar a ter gosto de fazer a vontade de Deus, através do que ele já revelou. E eu vou dizer,
na nossa vida que a gente leva hoje, se você não faz isso de maneira intencional, alguém disse que aquilo que você coloca o teu tempo é aquilo que é realmente importante para você. Quanto tempo você gasta no trabalho por semana? Me ajuda. Quanto tempo? Tem gente que faz hora extra aqui, sim ou não? Recebi um e-mail essa semana. Pastor, estava assistindo o programa de vocês, dos jovens, o link. Pastor, eu estou trabalhando 18 horas por dia. Fui dormir 3:30 da manhã, acordei às 7. E estou na empresa de novo. Enquanto escrevo esse e-mail, estou na minha empresa trabalhando. Pastor, eu não aguento mais essa vida. Como uma pessoa dessa tem condição de ter prazer em ler e fazer a vontade de que está nessa palavra? Como é que você tem condição de sentar em algum momento para ler isso aqui e falar assim, fala comigo, Senhor. Vou fazer aqui uma cena. Fala comigo, Senhor. Quero te ouvir. Eu quero contemplar Cristo Jesus aqui. E eu preciso ser transformado, porque eu sou um discípulo teu. Eu tenho um compromisso de seguir a tua palavra. Eu quero conhecer mais de ti. Quanta gente tem esse tempo hoje? Acontece que ele diz, se você lê a Bíblia, não é sinônimo de ter relacionamento com Deus. Mas se você não lê, é muito difícil você ter relacionamento com Deus. Entendeu? Ler não é sinal de que você tem, mas não ler é um sinal de que você vai estar fraco e pouco alimentado. Condição, discernimento, Deus cria em nós. Eu costumo dar o exemplo, eu vou dar o exemplo da comida de novo, vão me criticar de novo, já estou virando um... O cara termina o detox e celebra o detox comendo pastel de queijo. O que acontece no estômago do indivíduo? Está tudo errado, aconteceu alguma coisa errada. A palavra gera em você um organismo de discernimento espiritual para viver essa vida que está difícil de viver. Essa vida está difícil de viver, queridos. Sem a palavra a gente não consegue sobreviver aqui. Ter discernimento. Jesus era alguém cheio da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. Ele vivia com discernimento. Alguém me tocou? Aconteceu alguma coisa. Isso não é coisa de Jesus, isso é coisa de quem está em discernimento. Tem gente que tem muito discernimento com a Bíblia, em oração, está com Deus, ela sente. Ela bate o olho, ela sente. Não estou falando de energia sobrenatural. Estou falando de coisas assim, de decisões que a gente toma no dia a dia e tem clareza para viver. A pessoa chega e fala, isso aqui não está de Deus, isso aqui não está legal, meu coração está dividido. De onde vem esse critério? É da palavra de Deus. Você vive lendo a palavra de Deus? Você vive em contato com a palavra de Deus? Pensa na sua vida. Como está sendo a sua vida em relação à palavra que Deus fala, que transcende apenas essa leitura, mas que está em todos os lugares que você estiver disposto a ouvir. Segunda ideia, talvez uma das mais bonitas da Escritura. E não são 20 ideias, são só 2. A Bíblia, quando Jesus falou sobre a Escritura, sobre os rolos do Antigo Testamento para os fariseus, ele disse assim, vocês estudam essa Escritura, julgando que nela você vai ter vida eterna. Mas você perdeu o ponto. Você perdeu o principal, porque são essas Escrituras que testificam de quem? De mim. O maior impacto que a palavra tem para nós, que a Bíblia traz para nós, é revelar Cristo Jesus, mas não é um Cristo morto. É um Cristo vivo, é um Cristo que você tem contato todo dia. É um Cristo que você pode conversar com Ele, abrir o coração e ter discernimento todo dia. Ele falou, quando você lê esse livro, quando você tem contato com essa Escritura, revela mais de quem eu sou para você. Eu estou presente nesse lugar. Eu estou vivendo, eu abro a palavra, eu estou presente lá. Eu gosto de pensar na presença de Jesus. No poder de Jesus presente na palavra dele. Quando você abre esse livro na sua casa. E deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Pais e mães que frequentam essa igreja, pais e mães que têm filhos em idade que ainda não têm decisões a tomar por si só, que é você que conduz essa criança, como é que você vai discipular o teu filho? Como é que você vai ensinar o teu filho a ser um agente do reino de Deus, se em muitas casas a palavra não é mais aberta? Se teu filho não tem prazer nenhum em falar das coisas de Deus ou da Bíblia, porque você já não tem. Então você não gera influência nenhuma positiva na criança. E aí eu trabalho aqui na comunidade, minha esposa é voluntária com as crianças e tem a sementinha que recebe tantas crianças de vocês aqui. E como a gente vê, como é difícil ver as crianças terem, sabe, prazer de falar, não, papai ora com você, não, papai não ora. Mamãe senta com você para contar uma história, para falar da Bíblia, mamãe não conta. Então de onde vai vir a influência do reino de Deus para o teu filho e para a tua filha? De onde vai sair isso?
É uma luta muito injusta. Uma hora que você deixa ele com a gente aqui, contra a semana toda que ele recebe influência de outro reino. É muito injusto. Então, pais e mães, é um apelo do meu coração. Priorizem a palavra. O investimento maior da vida de vocês deveria ser no reino de Deus, sendo formado nas crianças de vocês. Eu brinco com a minha esposa. Paga balé, paga francês, paga crossfit, paga um monte de curso, só que não abre a Bíblia com a criança. Forma para esse reino, forma para o mercado de trabalho, poliglota com 15 anos, só que não sabe nada sobre Cristo Jesus. Nada. Nada sobre amar pessoas, nada sobre ser generoso, nada sobre viver o reino de Deus, nada, porque os pais perderam o contato com a palavra dentro de casa. Se você é pai, se você é mãe, se eu falo do meu coração, eu não sou pai nem mãe ainda, né? Mas eu sou filho. Sou filho. Eu sei da influência que isso tem na minha casa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Ellen White tem um texto que eu acho lindíssimo. Está no livro Educação. E ela fala assim, ó. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Preste atenção nisso. Essa palavra que você lê todo dia na sua casa, ela comunica poder e gera vida dentro do teu coração. E onde ela vai? Cada ordenança, cada detalhe dessa palavra, quando é acalentado no coração de maneira voluntária, recebida na alma, essa promessa traz consigo a vida do ser infinito, do Filho de Deus. Cada vez que você lê uma promessa, pequena como é, e coloca no coração voluntariamente, eu quero viver isso, traz consigo a vida do Filho de Deus. E ela termina dizendo, isso transforma a tua natureza, isso restaura você à imagem de Cristo Jesus. Cada promessa, pequena como é dessa palavra, faz isso por você. Agora eu pergunto, como é que a gente quer viver e ser discípulo de Jesus num tempo tão difícil como esse, sem ter a consciência e o coração e a alma conformados com essa palavra? Eu quero apelar de maneira prática a você. Essa série vem no nosso coração como igreja para transformar a tua vida devocional e suas disciplinas espirituais para que você cresça como discípulo de Jesus. Então, vou fechar dizendo uma coisa que muito me tocou quando meu professor me ensinou, chamado Wilson Paroski, doutor em Novo Testamento, estudou o livro de João profundamente, e um dia na sala de aula, muito emocionado ao contar isso para a gente. Ele disse assim, queridos, vocês vão trabalhar com esse livro, vocês vão ser pastores, vocês vão ensinar esse livro para as pessoas, mas não se esqueçam de uma coisa, João, quando descreve os 7 milagres dele, no Evangelho de João tem 7 milagres, os 7 milagres são feitos pela palavra. Ele cura o filho de um centurião romano, ele manda Lázaro se levantar, ele cura, ele acalma a tempestade, ele faz tudo com a palavra. Aquieta-te, vai lá que já está curado, levanta e vem, tudo é a palavra. E João começa o evangelho dele dizendo o quê? Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, veio e habitou entre vós. João tinha uma preocupação, se eu morrer, como alguns criam na época, que Jesus viria enquanto ele estivesse vivo, se eu morrer, alguns vão desanimar. Mas eles têm que saber uma coisa, a palavra vai continuar com eles. E o professor dizia assim, queridos, quando vocês abrirem esse livro para ensinar, ou para meditar na sua casa, lembrem de uma coisa, a palavra de Deus traz consigo a presença de Jesus, o poder de Jesus e a transformação de Jesus. A palavra tem isso dentro dela. Então quando você abre, pensa numa coisa, que quando você abre esse livro, há um poder de Cristo que se levanta aqui, a presença de Cristo se levanta aqui, e a transformação que Ele quer operar estão no poder da palavra. Onde a palavra ressoa, Cristo está, a poder e a transformação. E a gente passa a nossa vida, muitas vezes cristã, sem abrir o livro do nosso Cristo, do nosso Mestre, e sem gastar tempo com Ele. Meu apelo é muito prático, muito prático. Eu oro para que cada sermão dessa série, você tome a decisão do sermão. Como é que está a tua vida e tua paixão pela palavra de Deus? Será que dá para fazer e tomar atitudes que o Espírito Santo derrama a vontade sobre você? Será que dá para aceitar essa vontade e falar, eu preciso mudar isso?
preciso fazer isso, preciso voltar a ter prazer nessa palavra. Eu preciso dedicar mais tempo para ter mais tempo com Deus e ouvir a palavra de Deus. Será que você pensa assim da tua vida? Chegou a hora. Cada semana vai ter uma influência no teu coração para você decidir. E ao final desses meses, se você tiver tomado pequenas decisões, eu queria até poder ouvir alguns testemunhos aqui no último dia. Pastor, eu nessa série comecei a tomar decisões, voltei a fazer algumas coisas, reavivei meu coração. E pastor, fez toda a diferença para mim, eu quero poder ouvir você. O que eu tenho feito nos últimos tempos? A pessoa fala assim, pastor, você não tem esse problema, né? Porque você é pago para ler a Bíblia. Você paga, a gente paga você para orar, para ler a Bíblia. Pois é, mas pastor, meu amigo, pode transformar a Bíblia numa pequena profissão, numa carreira. E a Bíblia pode perder a vida que ela tem para nós também. Se eu não acordar de manhã, não tiver a mesma disposição que vocês, eu posso tratar ela só com um manual para pregar boas palestras, entende? Aí, a gente foi num retiro juntos, e a gente chama imersão esse retiro. A gente faz uma dinâmica interessante lá, são 2 perguntas que você responde. Uma dica que eu vou te dar, que eu tenho feito. Quando eu leio de maneira devocional a Bíblia, quando não é um estudo profundo para que esse conhecimento me dê base para viver, quando eu leio de maneira devocional, eu faço 2 perguntas para o texto. Eu leio e eu pergunto assim, o que Deus está me dizendo nesse texto? O que eu aprendo de Deus nesse texto? O que Ele está me dizendo? O que está revelando para mim nesse texto de intenção e vontade eterna? Eu ouço isso. E aí eu respondo uma outra pergunta. O que eu respondo para Deus? Depois de ter ouvido o que Ele me falou e ter revelado o que Ele me revelou, qual é a minha resposta do meu coração para hoje, para esse dia? E eu respondo. Aí eu fui para um outro nível agora. Vou começar a abrir meu coração para vocês aqui. A semana que vem eu trago para vocês verem. Peguei um caderninho, vi isso num evento semana retrasada. Um dos pastores trouxe um caderno, um jornal, um diário, né? Diário. Abriu e mostrou as anotações de que Deus fala com ele, as visões que Deus mostra para ele, o que ele aprende da palavra. Achei aquilo tão tocante. Ver um livro escrito. Tem gente que faz isso aqui, eu sei disso. Aí eu peguei um livrinho lá em casa, sem escrito, sem pauta, sem nada. E eu vou fazer isso. O que Deus está me falando? O que eu estou respondendo para Ele? E eu vou escrever as minhas impressões disso. Para que a palavra vá moldando o meu coração como um discípulo, vivendo nessa geração, querendo cumprir o propósito dEle. Então, eu estou abrindo meu coração como um testemunho. Isso é uma dica, pode não funcionar para você, ok? Mas pode ser um incentivo para você começar. Antes de pregar esse segundo sermão, alguém me disse, pastor, eu tinha muito interesse por Deus. Escrevi no Google, como estudar a Bíblia. E a pessoa leu assim, comece pelos evangelhos. Ela começou a ler os evangelhos, o marido disse assim, vai virar crente. Vai virar crente. Leu, começou a falar que dava fome de ler mais. Leu. Um dia descobriu um novo tempo. Descobriu a nova semente. Descobriu a nova semente, veio um dia ver o Viva. Veio ver o Viva, está 1 ano e meio com a gente praticamente agora e vai se batizar em junho. Porque a palavra foi transformando uma família. E o marido um dia falou assim, eu ouvia, ficava de longe, mas aquilo foi mexendo comigo. E a palavra foi transformando a gente. Hoje a gente quer dar a vida por isso. Volte a ter prazer pela palavra, volte a atender o Espírito Santo que move você a ter esse prazer. Eu oro em nome de Jesus para que essa igreja seja uma igreja conhecida por ter paixão pelo que Deus diz. E aí a gente toma decisões depois. Primeiro a gente ouve o que Ele diz e a gente decide. Deus abençoe você. Quero fazer uma pequena oração antes da gente cantar junto. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu escrevi assim, Senhor, vivifica-me segundo a Tua palavra. Pois eu não quero viver só de pão, mas eu quero aprender a viver nessa terra de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Forma em mim a mente de Cristo Jesus através da palavra. Derrama Teu Espírito e Tua vida em mim, cada vez que eu abrir o Seu livro, Senhor. Para que eu esconda essas palavras no meu coração, passe a ter força contra o pecado. Para que cada vez mais eu tenha fé. E que essa fé venha pelo ouvir da Tua palavra diariamente no meu coração. Que ela seja lâmpada para os meus pés, Senhor. E luz para o meu caminho aqui nessa terra, até que eu Te encontre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Ele quer nos fazer completos. E a gente vai cantar isso toda semana. Me faz completo, Senhor. E me leva para esse caminho junto de Ti.
estou a... Vamos orar isso juntos? Transforma meu viver, meu coração. Senhor, eu encontro. Em teus braços
Eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, aceitem esse chamado, vamos aceitar como igreja, como família espiritual, o chamado de fazer da palavra de Deus nosso prazer, nossa alegria. Os homens que viveram nessa história e são exemplos para nós, são homens que se apaixonaram profundamente pelo que Deus falava. Eles queriam ouvir, eles queriam saber mais, eles queriam viver mais, experimentar mais, para ir para níveis mais profundos de intimidade. Então eu oro para que você se lembre disso. Quando a palavra é aberta, o poder, a presença e a transformação de Jesus vão estar ao seu lado. Então não perde de fazer isso durante a semana. Faz da tua casa um altar. Ensina teus filhos a amar essa palavra. E vamos assim até que Ele volte. Até que a palavra se torne carne nos nossos olhos de novo. A gente veja como é viver para sempre ao lado dEle. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, nos leva para um sábado de paz. Com a nossa casa, com a nossa família. Com amigos que amamos. Que a gente possa restaurar o nosso compromisso através dessa série de mensagens da jornada da vida. De a cada passo, a cada mensagem, Senhor, retomar a nossa paixão, revitalizar a nossa alma em direção a viver e conhecer mais da Tua vontade, Senhor. Que a gente comece pela Bíblia, que a gente comece pela Tua palavra, que ela traga a presença de Jesus para a nossa casa, para a nossa vida, o poder no nosso coração e que nós sejamos transformados por ela a cada dia, Senhor. Leva a gente para casa em paz, nos dá uma semana guiados pela Tua palavra, cheios da Tua palavra. Nos dá discernimento, que ela seja luz para o nosso caminho nessa semana, lâmpada para os nossos pés, e que a gente possa ter os olhos iluminados para enxergar as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, a gente agradece por isso. Ele que é a palavra, Ele que é o verbo, Ele que está voltando. Até lá, que a gente possa viver assim para a Tua glória, Senhor. Em nome dEle que a gente ora. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Abraça quem você ama, quem você não ama também. Deus abençoe. Boa semana.